Muito bem, pessoal, vamos lá então. Acho que a terceira parte aqui a gente acaba com ela agora. Ok? Vamos lá, tags de tabela. Tabela já foi muito mais usado, já foi muito mais intensamente usado no HTML há tempos atrás. Eu sou de uma época que layout era feito com tabela, né? É, e uma das melhorias do HTML5 foi proporcionar outras tags, outras formas de deixar mais dinâmico o uso de layouts, né, e deixar mais semântico também a forma de usar esses layouts, e usar a tabela para dados tabulares, coisas específicas, né, que precisam de dados desse tipo. Essas 4 tags são a estrutura básica da tabela. O table, para criar a tabela inteira, o blocão da tabela, tr para linha, o th, desculpa, uh, isso, é o TH e o TD. Isso mesmo. O table para a tabela inteira, o TR para linha, o TH e o TD para dados. O TH é o cabeçalho da tabela, que é o table head, e o TD é o table data, que é o dado da tabela na linha. Então, e o TR é table row. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um exemplo aqui criado, nome, idade, João Maria, 25 e 30, certo? O table pega a tabela inteira, para cada linha, ó, TR, TR e TR, para cada linha da tabela eu tenho um TR, e para cada coluna, para cada dado dentro da tabela, eu tenho ou um TH, que é o cabeçalho, lá, nome e idade, ou um TD, que é o Table Data, que são os dados na tabela, né? Então, dados tabulares vocês devem colocar em tabelas. Sempre isso. Ok? Show. Bom, além dessas opções de dados tabulares, a gente tem também opções. Deixa eu tirar aqui um comentário maluco que eu coloquei aqui. Cadê? Aqui, eu quero aqui. Agora eu tiro o comentário lá em cima, né? Ok. Ó, isso aqui é uma outra tabela. Vou só colocar um HR aqui para separar ela, né? Vai ficar mais fácil de listar. Uma outra tabela que tem outros elementos, né, tags adicionais, né, para tabelas, que é caption, t-head, t-body, t-footer, o call group. Aí, caramba. Cadê ela? Call group e call, certo? Bom, que é a proposta dessas outras tags? Caption é o título da tabela, lista de funcionários. Então, é um título da tabela que vai ser renderizado fora do contexto de linhas e colunas da tabela, certo? Um agrupamento de colunas, um call group. Você pode criar um agrupamento de colunas. Por exemplo, se você quer deixar colorido a coluna salário, por exemplo. Então, basta você criar um call group e para cada um dos calls você não formatar ou definir uma formatação para cada um dos grupos, né? Vamos colocar aqui, ó. Ó. Por exemplo, esse primeiro grupo aqui eu quero ele dessa cor. Esse segundo grupo eu quero ele dessa cor. E o terceiro grupo daquela cor. Certo? Então eu tenho agrupamentos de colunas. Aqui no caso do total, por exemplo, da coluna total, vocês estão vendo que ela está passando para lá, né? Então o HTML está entendendo que esses 4 itens fazem parte da primeira coluna desse cara, porque lá embaixo tem uma mesclagem. Sabe quando a gente mescla no Excel? A gente pega 2 colunas e mescla as duas? Aqui chama co-span, certo? Então, aqui embaixo, ó, em uma delas, no último TR do tfooter, no último TR tem um co-span de 2. Ou seja, eu estou pegando esse TD, essa célula, e expandindo ela para 2 células. Então ele pega um tamanho maior. Se eu não expandir ela, se der um co-span de 1, ele traz o total para cá. Mas eu não quero isso. Então eu poderia até fazer assim, ó, não colocar o co-span e colocar mais um TD aqui.
Olha lá, aí ficaria, aí eu teria essa célula, tá vendo? Eu teria essa célula vazia e o total de K. Se eu quero passar esse texto de total para a segunda célula, eu tenho que colocar ele para cá. Mas nenhuma das opções fica interessante, tá vendo? Sempre fica meio estranhinho, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso remover a palavra total daqui, tirar essa célula e dar um co-span de 2 para poder fazer o total pegar essas duas últimas células. Certo? Aí depende da formatação que você vai querer fazer. Ó, o resto do processo é muito parecido. O T-head formata o head da tabela, formata o cabeçalho da tabela. Então, o T-head pode ter formatações específicas, assim como o head do HTML, né? Dentro do T-head eu tenho um TH, eu tenho um TR, que vai ter 3 THs, que são os 3 títulos, né, os 3 heads da tabela. Nome, departamento, salário. Nome, departamento, salário. Depois eu tenho o corpo da tabela. O corpo tem todas as linhas. Eu poderia dar uma formatação diferente para ele também, via CSS. Formatar só o T-body, certo? Aí para cada linha eu tenho as minhas colunas. Pode ficar complexo isso aqui, viu? Dentro de cada linha pode ter outras linhas. Você pode ter uma subdivisão. Não, pode ficar caos. Mas tenta fazer sempre de maneira ordenada. E o rodapé da tabela, que é o tfoot, que é a finalização da tabela, né? Eu tenho um outro tr, que é para poder finalizar aqui embaixo, que é a última linha da tabela. Eu posso criar uma formatação específica para isso. Nesse momento não tem uma formatação específica, mas eu poderia criar. Basta eu formatar essas tags, ó, tfoot, tbody, thead. Ok? Show. Bom, vamos lá. Tabela, a gente tem várias opções de tabela, né? Várias possibilidades de usar tabelas para muitas coisas diferentes, né? Mas tentem pensar sempre na tabela como uma estrutura de dados tabulares. Se é uma lista de preço, uma lista de funcionários, se é uma lista de comparação, se é, enfim, mas não coloquem elementos de layout dentro de tabela, que vai te dar muito trabalho. Ok? Bom, vamos lá. Um outro conjunto de tags muito relevante é as de formulário. As tags de formulário. Um formulário basicamente é isso aqui, ó. Só. E simplesmente. Isso aqui é um bloco de formulário. Certo? O formulário é onde a gente consegue interagir com o usuário para ele fornecer dados. Então eu posso pedir para ele digitar informações e eu colho essas informações. Hoje em dia, em outros momentos, tem também a opção de áudio, de vídeo, se for no dispositivo mobile, né, captura de movimento, bússola, outros sensores. Mas, grosso modo, coletar a informação de usuário é formulário, certo? E um formulário ele tem principalmente 2 elementos fundamentais. Qual que é a ação que ele vai tomar quando ele for enviado, certo? E qual que é o método que ele vai enviar esses dados. Então aqui, por exemplo, ó, eu poderia chamar, nem precisa colocar o barra aqui, ó, processar.php. Ou seja, quando eu enviar esses dados, ele vai pegar os dados que o usuário digitou e vai empurrar a goela abaixo para essa página, para esse arquivo chamado processar.php, que vai receber esses dados e fazer alguma coisa com ele. Eu não tenho esse arquivo aqui ainda, tá vendo? E tudo bem, não preciso dele aqui agora. A gente não vai fazer nada especificamente agora, nesse momento. E qual que é o método? O método pode ser 2, get ou post. Lembra que a gente viu lá nas primeiras aulas, a parte de protocolos HTML? Desculpa, de protocolos da web, um deles é o HTTP. Esse método é qual que é o verbo que ele vai usar de HTTP para poder transmitir os dados. Normalmente é post,
certo? Ele empacota todos os dados num pacote de binário e envia os dados de uma vez só. Se for get, se o método for get, ele envia os dados na URL. Sabe quando você vai acessar um site, tem aquele link gigantesco, cheio de informação no link? Um monte de número, um monte de código, um monte de... Beleza. Essas informações são enviadas via GET. Aí depende da aplicação. Normalmente é POST, certo? Então, quando eu acessar esse formulário, preencher os dados e clicar, ele vai juntar as informações via POST e enviar, usando o POST, para essa página aqui, certo? Beleza. Poderia ser uma tela de login, poderia ser uma página de login, poderia ser uma API, poderia ser alguma outra coisa, certo? Alguns elementos clássicos de formulários. Vamos lá. Aqui é um Radio Boot, né? Vamos por um aqui, vai ser mais fácil. Aqui. Alguns elementos clássicos. Até que enfim choveu, hein? Tá quase me molhando aqui. Ó, os elementos de formulário são inputs. Então eu tenho os tipos dos inputs aqui que vão variar de acordo com a formatação. E o HTML5 trouxe algumas novidades, né? Eu posso ter tipos de texto, e-mail, senha e número. Isso facilita muito algumas coisas nesse sentido, certo? A opção de placeholder no campo é esse nominho que fica aparecendo aqui, ó, embaixo do seu texto. Ó. Sabe quando aparece alguma coisa lá no final? Chama placeholder. Então, ó, por exemplo assim, ó, digite seu nome. Digite seu nome, ó. Eu poderia criar um processo que quando clicasse no botão, apagaria o placeholder, mas não quero. Mudaria a cor dele, por exemplo, ou sumiria com ele. Certo? Então, aqui eu tenho um tipo texto, onde eu posso colocar o meu nome. Ó, esse é o meu nome. Aqui é um e-mail, então eu vou digitar o meu e-mail. Se eu digitar alguma coisa aqui que não tem no e-mail, ele vai reclamar depois, eu posso detectar isso facilmente. E se for no celular, quando você clicar, alguns elementos do teclado mudam, tipo assim, aparece o arroba, aparece o underline, o tracinho, o ponto .com, essas coisas, entendeu? Então, ó, meu e-mail, arroba, site.com.br. Ok, cara, vai ver pedra mesmo. A senha. Se eu digitar dentro de um campo password, digitar a minha senha, ele vai aparecer só texto. Dentro do campo number, eu só posso digitar, eu não consigo digitar letras, eu só posso digitar valores. E eu só posso digitar valores de 18 a 100, que é o que está definido aqui. Ó. Então, minha é de 18, max é 100. Vamos lá, estamos olhando tudo aqui agora. Tive que pausar um gadinho. Vamos lá, vamos concluir aqui. Além disso, tem outros. Ó. O checkbox, por exemplo. Né? O checkbox é uma opção de criar elementos aqui de escolher várias opções. Né? Vamos ver se tem aqui o termo. É aqui que eu quero. Vou tirar o label aqui. Vamos dar um BR aqui. Eu vou quebrar a opção. Ó. Então, o checkbox, ele tem um nome e um ID. Todos eles têm number e ID. Tem um name. Desculpa, tem um name e um ID.
você pode acessar por eles. Nesse caso aqui é só um checkbox. E você tem a opção de label. Label é quando você tem um campo e você quer dar um nome para esse campo, uma informação que fica atrelada a ele. Certo? Simples assim. Bom, opção de rádio, button. Ele está faltando aqui os inputs, vamos ver se vai funcionar aqui. Está faltando as opções aqui de masculino e feminino. Vamos dar um BR aqui. Ó, input masculino. E outro input de gênero, chamado feminino. Então a pessoa pode escolher um ou outro. Repara que ela não consegue escolher ao mesmo tempo, porque eles têm, eles chamam do mesmo name. Então se aqui fosse teste e teste 2, aí o HTML encara como se fosse dois grupos de rádio diferentes. Ó. Ele pode selecionar um ou outro. Se eles chamarem igual, no caso aqui é o gênero, né? Gênero e gênero, como os nomes são iguais, ele entende que ele precisa fazer uma exclusão. Quando marca um, desmarca o outro. Ok? Show. Bom, tem uma lista de outros elementos possíveis. Vamos lá. Mais um BR aqui. Só formatar todo mundo. Então, ó, o type file é para eu escolher arquivo. Então, eu seleciono para poder escolher um arquivo. Por exemplo, ó, ele aparece o nome do arquivo aqui, ó, que eu escolhi. Certo? O campo date. Vamos colocar BRs aqui para poder ele quebrando as linhas. Senão, vocês não vão identificar qual que é qual. Ó, o date é para escolher uma data. Então, ele vai aparecer um pop-up de escolher data mesmo aqui, né? Acho que vocês não estão vendo porque ele está aparecendo numa outra janela. Certo? Mas testa aí para você ver. Ele vai escolher a data. Se escolher a data, ele preenche para mim. O color é para escolher uma cor. Do mesmo jeito aparece uma, uma janelinha para eu escolher cores dentro de um leque de opção de cores. Um range. Um range eu posso manipular ele para poder modificar um valor. Nesse caso aqui, ó, o mínimo é 1, o máximo é 5. Então ele vai de 1, 2, 3, 4, 5. Aí se eu colocar aqui 50, por exemplo, opa, se eu colocar 50, aí ele vai de 1, 2, até 49, 50. Certo? Então eu posso ter essa variação. Se eu colocar até 3, de até 3, eu só tenho 1, 2, 3. Certo? O hidden é um campo invisível, é um campo vazio. Ele está aqui, mas não está. Ele não aparece, ele não é renderizado na tela. Às vezes a gente usa o campo hidden no formulário para poder guardar a informação que é útil só para a gente e que não é necessária para o usuário. Podemos fazer isso, certo? O submit envia o formulário e o reset limpa o formulário. Então, se eu tiver várias coisas preenchidas, né, eu dar um limpar, ele limpa tudo. Ele zera todas as opções do meu formulário. Inclusive as marcações, né? Então, se está no zero ali, o limpar, ele volta para o do meio. O enviar pega todos esses dados e envia para a página de destino. Se eu enviar aqui, ele vai dar um erro porque o arquivo não existe, né? O processar.php não existe. Tudo bem. Ok? Bom, esses elementos são elementos de uso único, né? Bate nele, teclado. Nesse caso aqui agora, um text area, ele é um elemento de bloco. Você pode ter um bloco de texto. Então, dentro de um formulário, eu tenho um text area, por exemplo, né? O que eu terei aqui? Ó? Quantidade de linhas, quantidade de colunas, um placeholder e um nome bonitinho aqui. Ó, aí eu vou ter um campo para digitar um monte de coisa, tá vendo?
Certo? Eu estou dizendo que ele tem 5 linhas de tamanho e 30 colunas de tamanho. Se eu quiser que ele tenha mais linhas, 10 linhas, por exemplo, ele vai ser mais compridinho para baixo. Se eu quiser que ele tenha menos colunas, ele fica curtinho aqui. Ok? Simples assim. Deu alguma bugada aqui que eu selecionei tudo aqui, ele não vai perder. Vamos ver de novo. Agora foi. Muito bem, ó. Text area, você define o conteúdo. Você tem um espaço para você preencher com conteúdo. Não dá nada, não é que eu dou um Ctrl A aqui, ele pega tudo. Seleciona tudo e não desmarca. Oh, peraí. Fecha aqui. Volta pra cá e volta pra cá. Fecha esse cara e abre de novo. Ok, agora vai, hein? Vamos lá. Além de formulários, além do text area, eu tenho select e options. O select ele vai criar uma opção para você selecionar elementos de uma lista. Ele vai criar uma lista de seleção. E as opções são as opções dentro daquela lista. Então, vou dar um copy aqui, ó, dentro do meu HTML. Ó, select país. E eu tenho 3 options: BR, PT e ES. Brasil, Portugal e Espanha. Então vai aparecer para mim aqui, ó. Vamos quebrar. Vou colocar uma linhazinha para poder quebrar aqui, ó. Vai ficar mais fácil de ver, ó. Brasil, Portugal e Espanha. Certo? Também vocês não conseguem ver, às vezes, tem que fazer aí para você ver. Às vezes não renderiza na captura de tela, porque é capaz que o Select Option aqui, na hora que você escolhe, ele renderiza, ele cria uma outra janelinha dentro do navegador. Aí a captura de tela aqui do Google Meet não consegue capturar, certo? Mas selecione aí para você ver, beleza? Bom, para cada um dos elementos eu posso ter um label. Um label define um rótulo para esse elemento, né? Então eu posso me organizar de maneira simples, né, com esses elementos. A definição de um label, por exemplo. Mais um HR aqui para ele parar de incomodar. No, fecha e formata. Ó, label for nome, o nome. Aí o for aqui ó, significa qual que é o elemento input que ele vai estar atribuído. É o que tiver com o name, tá vendo? O name desse cara chama nome. O label é para nome. Então eu sei que tem uma relação desse cara com esse cara. Certo? Então tem essa dinâmica. Ó, Field Set Legends é a mesma coisa, só que é um conjunto de campos e uma legenda para esse conjunto de campos. Então, dados pessoais. Eu tenho nome e e-mail. Repara que eu tenho um agrupamento, né? Tem um field set grandão, aí desse field set eu tenho uma legenda para esse grupo de campos, depois eu tenho um label e um input, um label e um input. Tá ligado? Porque é só uma questão semântica de organizar, você precisa usar o field set. É legal, mas precisar não precisa. Ó, data list, mesma coisa, quando você tem uma lista de dados que você quer demonstrar para o navegador uma lista de dados, um data list, certo? Bom, de maneira geral, até aqui as tags relevantes.
né, a parte de formatação de texto, a parte de layout, a parte de tabela, de formulário, e a parte semântica, de modo geral, certo? Tem uma estrutura, que eu até não vou implementar ela aqui, mas tem estruturas HTML, que depois eu queria que vocês replicassem e fossem fazendo elas, que são as tags de seção semântica. Elas nem sempre elas aparecem renderizadas, então não vai adiantar eu mostrar aqui. Eu vou só demonstrar no código aqui no PDF, que vocês vão ter esse PDF lá. Uma delas é o header. Então a tag header define o cabeçalho da página ou de uma certa seção, certo? Uma outra é a tag main. A tag main define o conteúdo principal do documento. Então tem o header e dentro do header tem o main. Aí eu tenho a tag main para poder definir a semântica do documento. Se o meu documento é longo, eu tenho várias seções, eu vou ter o section. Então, o section tem várias seções dentro do meu documento. A seção, cada seção pode ter um conjunto de conteúdos diferentes. Então, article define um conteúdo independente do documento. Às vezes você tem um documento falando de um trabalho, mas você tem uma beiradinha dele que fala de um conteúdo independente, que não tem nada a ver com aquele assunto. Você pode criar um artigo. Ou se é uma página de notícias, você pode separar os articles em artigos mesmo, né? Cada artigo é um assunto diferente. Né? A side, né, define um conteúdo que está relacionado, mas ele está de lado. É um complementar, um conteúdo complementar àquele principal. Sabe na Wikipédia, quando você acessa a Wikipédia e de repente aparece do ladinho assim, coisas relacionadas àquele conteúdo? É um aside, certo? Então eu tenho um aside, artigos relacionados, eu tenho aqui uma listinha de 2 artigos. Todos esses itens são só semânticos, para você explicar para o navegador o que você está querendo dizer com aqueles elementos. Footer, bastante óbvio, né? O rodapé da página, então coloca as coisas no rodapé. Se você vai escrever na sua página um endereço, você coloca na tag address. Então, address e um bloco de endereço. Escrito por, taranã, visite-nos, exemplo, rua tal, enfim, um bloco de endereço. O navegador vai saber que aquilo é o endereço. Tags de incorporação de conteúdo, né? Uma das que é muito poderosa, que o pessoal às vezes usa tudo dentro dela, é o Canvas. Né? Mas a gente não vai entrar em detalhes no Canvas, porque precisava de um contexto muito mais profundo para poder desenhar no Canvas, para poder criar contexto no Canvas, certo? Mas imagina assim, ó, você cria um Canvas, dá um nome para ele, fala que ele vai ter 200 por 200. Beleza, criou o Canvas aqui. Então você criou uma área de 200 por 100, na verdade, né? Bonitinho lá no seu navegador. Aí você vai criar scripts em JavaScript que vão injetar elementos gráficos dentro dessa área. Aqui que vai funcionar, quer ver? Vamos fazer esse teste aqui, quer ver? Não sei se ele vai renderizar aqui dentro dessa página HTML. Renderizou. Ele preencheu aqui de vermelho, né? Então, R, vamos fazer ele ficar amarelo. Certo? É isso. Ele criou um canvas de 200 por 100 e a gente pode preencher ele aqui com cores. Aqui vai ser desnecessário a gente detalhar isso aqui, mas basicamente ele está pegando o elemento, ele está dando um contexto 2D para aquele canvas, chamado CTX, que é context. Ele está, ó, fill style, ele está preenchendo com uma cor, está dando um fill rect, que é um retângulo, preenchendo lá dentro com um retângulo. Eu posso criar outros retângulos, né, e trocar as cores deles aqui, por exemplo. 60. Só que aí esse cara aqui vai ter uma outra cor. CC. Eles estão um em cima do outro, ele não vai dar de ver. Vamos ver se vai dar de mudar aqui.
Olha lá. Então agora eu consigo colocar 2 retângulos, tá vendo? Cada um de uma cor. Eu consigo ir desenhando aqui dentro. Tem ferramentas muito poderosas para desenhar aqui dentro de um canvas. Alguns jogos, né? Frameworks que fazem uso de HTML para poder renderizar as coisas, para poder criar jogos, né? Usam Canvas como a view principal de desenho e desenha muita coisa lá. Além do Canvas, um padrão muito bacana de se aprender um dia é o SVG, que é você definir gráficos vetoriais, né, em HTML. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho eu construo um círculo usando vetor, usando elementos vetoriais. Estou criando um SVG de 100 por 100, ele vai ser um círculo com CX de 50, CY de 50, a posição dele na tela, né, um raio de 40, o stroke, que é a borda green, stroke width 4 e o fill yellow. Ou seja, isso aqui é eu desenhando uma imagem. Se você pegar um software de desenho vetorial, tipo Inkscape, tipo... esqueci agora tipo Corel, o tipo o da Adobe lá, que eu esqueci agora que é o nome dele, eles conseguem exportar os elementos para SVG. Então você pode ter todos os seus elementos da página em texto, né? Ou seja, em código ao invés de imagem. Aí você consegue, o bacana é que você consegue fazer esse cara ficar gigante, né? Posso colocar aqui, ó, 400 de... não vai preencher, né? Vamos colocar ele aqui de 1000 por 1000, ó. 1000 por 1000 e fazer o raio ser de 400. Se dividir aqui agora, ó, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, a figura tá gigante aqui, ó. Tá vendo? A figura tá gigante. Vou colocar de 300 aqui, vai ficar menorzinho. Sem perder qualidade. Nesse navegador aqui tá ruim de mostrar, mas depois brinca um pouquinho com SVG que vocês vão curtir. Ó, outros elementos interessantes. Barrinha de progresso. Barrinha de progresso. Você literalmente cria uma barra de progresso. Que são barra de progresso e medidores, né, emitters. Vou formatar eles aqui para ver. Cadê o details? Progress bar, meter de 1 a 10. Deixa eu copiar alguma coisa que não precisava ter copiado. Só isso aqui, ó. A barra de progresso. Você vai modificando o valor dela aqui, ó. 30, ó, 40, 50, 60, 70, 80, 90, até chegar em 100. Ela vai sendo completada. É isso, certo? Medidores, né? Os meters. Mesma coisa aqui, ó. Alguns meters possíveis. Vamos quebrar aqui a linha também. Só para ter eles aqui separados. Ó, opção de medir, né? Então eu tenho um meter que vai de 3 a 10. Valor mínimo, o valor atual é 3, o mínimo é 0, o máximo é 10. Então se eu for colocando, ó, 4, 5, 6, 7, ele já tá com o elemento pronto, né? Então esse cara aqui, por exemplo, ó, de porcentagem, né, de 60%. Se eu colocar 70, 80, 20, 0 até 100%, até, na verdade é 0,1, né? Aí preenche inteiro. Você tem medidores. Só, cara, tem um monte de tagzinha interessante para um monte de coisa. Caixa de diálogo, elementos globais de atributos. Certo, eu acho que eu consegui cobrir todas as opções possíveis aqui, todas as mais relevantes, nesses 3 vídeos, que ficaram longos, né? Mas assistam com calma, certo? Uma atividade prática aqui para você fazer, né? Cria uma página pessoal com todas as seções semânticas,
desenvolva um formulário de contrato completo, construir uma galeria de imagens responsiva, criar uma tabela com dados com todas as funcionalidades. São 4 projetos possíveis para você fazer num domingão de tarde aí. Certinho? Valeu, moçada. Até mais. Tchau, tchau para vocês.